Olá, eu sou Eduardo Starosta e este é o canal Fora de Curva. Em primeiro lugar, vou deixar aqui os meus votos de um feliz ano novo para todo mundo. Mas apesar do nosso desejo sincero, acredito, de que as coisas melhorem em todos os aspectos, a entrada em 2018 foi marcada pelo aumento ainda maior da violência aqui no Brasil. Novamente, aquelas famosas balas perdidas tiraram a vida de uma criança. Nesse caso, nós estamos falando de um menino de 5 anos em São Paulo que estava comemorando o Réveillon com a família e foi vítima dessa atrocidade. Em Aparecida de Goiás, perto de Goiânia, uma rebelião por conta daquelas brigas de gangues do crime organizado, um presídio semiaberto, acabou resultando em 9 mortos. E dentre esses 9 mortos nós tivemos decapitações e até tiraram as tripas de um pobre coitado lá para expor para não sei quem. Foi coisa muito absurda mesmo. Mas vamos ver direitinho essa questão. Eu disse que esses anjinhos, sendo que 240 deles fugiram, estavam no regime semiaberto. O que é regime semiaberto? Em tese, essas pessoas elas gozam de uma liberdade parcial, podem sair durante o dia para trabalhar, porque, segundo a justiça, não estariam oferecendo mais risco à sociedade. Bom, mas imagina só, se eles, entre eles mesmos, se matam desse jeito, e agora fugiram, imagina o que eles podem fazer com a gente comum que nem nós, que a gente não tem sequer o direito de nos defender. A gente poderia até amenizar a situação se ela fosse uma exceção a essa regra. Mas, vamos ver no ano passado, começou no Amazonas, Rondônia, várias outras rebeliões, muitas mortes, muita violência. No total, no ano passado, foram assassinadas no Brasil 60 mil pessoas. Ou seja, em cada um de 10 seres humanos do mundo que morreram com causas violentas, em cada 10, uma foi aqui no Brasil. E pior é o seguinte, em 2017, esses 60 mil já passaram para 64 mil segundo as estimativas, talvez mais. E se a gente colocar nessa conta atos violentos que não acabaram em morte, vamos falar também de assaltos, roubos, crimes sexuais e outros tipos de crimes, os registros aqui no nosso país vão ultrapassar a casa dos milhões. E ainda mais, muitos especialistas em segurança afirmam que a maior parte das ocorrências, nesse sentido, quando não há morte, nem são denunciadas. Imagina o buraco que nós estamos, gente. Então, em termos de efetividade de matança e violência, as guerras ao redor do mundo são peixe pequeno perto do que está acontecendo aqui no Brasil. O descontrole está realmente estabelecido. E a solução da moda, pelo menos que vários estados estão praticando, é chamar as heróicas Forças Nacionais de Segurança. Essas forças de segurança chegam nos estados, nos lugares mais conturbados, se estabelecem, efetivamente no primeiro momento a situação se acalma, mas basta os militares virarem as costas e irem botar ordem no outro terreiro, que a farra da violência retorna com toda a força, inclusive com um senso de vingancinha a mais por conta dos bandidos. Ficar entre nós, já está na hora de reconhecer. Bandido, especialmente aquele ligado ao crime organizado, não é um cara burro. É um cara que pensa tão bem como qualquer um de nós. E é exemplo daquela turma de moleques, e todos nós fomos um dia, que aperta a campainha da vizinhança e sai correndo quando alguém abre a porta. Os bandidos se escondem ou tiram umas boas férias nos momentos de maior repressão, depois voltam com toda a força. E o próprio comandante do Exército Brasileiro, o general Eduardo Vilas Boas, deixou mais ou menos claro, numa entrevista no jornal Estado de São Paulo, que esse tipo de intervenção não vai solucionar o problema. Então, gente, aí vamos sair fora de curva. Qual seria a solução dentro do que nós chamamos de Estado de Direito? Bom, vamos analisar então a nossa Constituição Federal. No artigo 34, inciso 4,
onde se coloca a possibilidade da intervenção federal para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. O que significa essa expressão pôr termo? Ela significa concluir, finalizar. E evidentemente isso não tem nada a ver com o que o Exército está fazendo de apenas dar o ar da graça e depois ir embora sem eliminar as causas que vão gerar o que geraram essa desordem. Mas a gente não pode culpar assim os militares. Pelo jeito, eles que são craques em planejamento e estratégia, só estão cumprindo as ordens que foram passadas para eles dentro dos limites definidos pela Presidência da República. Que mais ou menos deve ser, vai lá, assusta, mas não faz nada de muito impacto, que não seja muito contundente para não ter rescaldo político. Mas o fato é que os políticos brasileiros realmente têm um certo pavor de colocar a mão na massa quando o assunto é cuidar da segurança pública. A inteligência e os meios para erradicar essa criminalidade descontrolada existem sim, mas isso envolve um trabalho de início, meio e fim, e não apenas uma maquiagem. Mas se o presidente da República não quer assumir a bronca sozinho, ele pode também usar a Constituição, no seu artigo 91, e convocar o tal do Conselho de Defesa Nacional, que vai incluir, além de vários ministros, civis e militares, o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, ou seja, vai estar dividindo o ônus político. Mas lógico que essas figuras públicas não podem ter nenhum rabo preso se a intenção for realmente erradicar ou controlar bem essa questão da violência no Brasil. A alternativa existe, é só deixar tudo como está. Daí o que vai acontecer? As organizações criminosas acabam assumindo de vez o poder no Brasil. Pelo que se sabe, gente, nas favelas cariocas, onde já se fez pesquisa em relação a isso, e lá quem manda são os bandidos, o que acontece? Lá eles cobram muito menos impostos que os nossos governantes e, em troca disso, eles garantem a segurança interna das comunidades, garantem médico e até diversão, só não garantem educação, que não é interessante para eles. Mas será que para os nossos políticos é interessante garantir educação? Olha como é que nós estamos nesse item, ao nível de Brasil. Algumas pesquisas informais feitas nesses locais, nas favelas, mostram que o criminoso tem mais prestígio e credibilidade do que os nossos políticos dentro da nossa sociedade. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Como consolo, a Austrália é hoje um dos melhores países para se viver no mundo. E esse país começou como? Com um bando de bandidos deportados do Reino Unido. Então, gente, ou se parte definitivamente para um controle da criminalidade como prioridade zero de política de Estado, ou vamos deixar a coisa rolar e os nossos próximos governantes vão inicialmente assinar o nome com um bandido na frente. E daí eles viram os chefes de Estado. Por hoje era isso. Se você achou o comentário interessante, legal, a gente sabe que ele não é, lamentavelmente. Mas se achou interessante, clique em gostei aí embaixo do vídeo e se inscreva no canal Fora de Curva. Até breve, eu espero que na próxima edição a gente tenha um assunto mais agradável. Um abraço a todos.